Shalom Adonai, que a graça do Senhor, a graça do Eterno, isso, a graça que age de forma preveniente para nos alcançar, isso, exatamente, pois o nosso Deus Criador, o Deus que é o amor, sim, Ele nos envolve de uma forma tão graciosa, amados, sabendo da nossa incapacidade de estar aos seus pés, de estar próximo a Ele, de sequer entender o projeto dele na nossa vida. Se quer entender os seus sacrifícios por meio de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário para nos alcançar com sua graça e misericórdia. De sorte que, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mediador, nós estamos entrando para mais uma live e com uma participação importante, uma participação pontual, uma participação especial para abordar na tarde deste dia um tema também interessante, isso, relevante para os nossos dias atuais. Afinal de contas, há uma necessidade de se debater, realmente trazer, ou melhor, oportunizar encontros onde essas questões precisam, de certa forma, serem melhor explanadas para alcançar aqueles que realmente nutrem o desejo de ter uma igreja não só com um simbolismo de ser igreja local, mas uma igreja local comunitária. E hoje nós temos a participação do nosso pastor Douglas, da IMW Taquara Preta. O nosso pastor já está conosco aqui em conexão. Agora nós vamos estabelecer conexão, nós vamos dividir a sala. E enquanto nós preparamos aqui essa divisão, esse ato de compartilhar essas informações, eu gostaria que você, meu amado, minha amada de Deus, do Pai, pudesse enviar esse aviãozinho e tentar alcançar tantos quanto o Senhor permitir que façam parte da sua rede de amigo. Também tem um coraçãozinho aí que você pode acionar ele, que acionando esse coraçãozinho, as pessoas no seu ciclo de amizade vão entender que é relevante aquilo que está sendo realizado aqui. Então, quer você transmitindo por meio do coraçãozinho a relevância dessa live, quer com um aviãozinho, disparando ele, alcançando a sua rede de amigo, você vai estar contribuindo para que esta rede se estenda e não só sendo edificado, mas também edificando tantos quanto o Senhor permitir. Vou chamar aqui o nosso amado pastor para que nós possamos estar no nosso compartilhamento de informação por meio de um bate-papo envolvente. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Sempre, né, meu pastor, com essa risada, com esse sorriso, com essa alegria. Amém, meu querido. Que me é peculiar, né? Oh, meu Deus. Obrigado pelo carinho. Que maravilha. Uma maravilha, realmente, a gente saber que em meio a essa pandemia, a gente tem encontrado uma certa escassez de bom humor, tem encontrado uma escassez de sorrisos, tem encontrado escassez até mesmo de se encontrar um equilíbrio. E é importante a gente saber que nós não temos, né, meu pastor, resposta para tudo e nem pretendemos ter resposta para tudo. Verdade. Né? Mas aquilo que está ao nosso alcance que possamos fazer. Então, sempre é relevante destacar a vossa simpatia, para entender, para fazer uma leitura desse momento, porque, meu pastor, eu costumo afirmar que se chegar uma pessoa para receber de cada um de nós uma palavra de motivação, uma palavra de estímulo, e a gente dá para ela um lencinho, vamos chorar os dois juntos, ela vai sair mais chorosa do que ela entrou. Mas quando ela encontra do outro lado uma pessoa motivada, uma pessoa que crê no poder da palavra que está ministrando, aí a coisa começa a mudar. Não é? A atmosfera muda, o ambiente muda, a pessoa ela é impactada pelo poder da palavra, porque o poder não está em nós, o poder está na palavra.
Mas a forma como nos colocamos também pode fazer a diferença. É verdade, meu pastor? Com Meu certeza. pastor, olha, é uma alegria estarmos juntos, é uma alegria estarmos podendo dividir essa sala, a nossa sala virtual. Então, se considere muito bem à vontade nessa sala, uma sala wesleyana, com certeza. Vou furtar um pouco, vou pegar emprestado, furtar não, pegar emprestado essa frase. Uma casa wesleyana, com certeza, para que nós possamos aí desenvolver hoje um bate-papo em cima de um tema importantíssimo que a igreja está inserida, não é? Muitas pessoas vão pensar, já associa logo, política. Também, um pouquinho também. Faz parte. Faz parte, é verdade. Faz parte. É verdade. É o que estamos fazendo aqui agora. Verdade. Mas, sobretudo, a importância de nós entendermos é o encaixe da igreja inserida no seu contexto social, no seu contexto comunitário. E o irmão tem um projeto aí que realmente tem cumprido, se não dizer à risca, mas tem chegado próximo daquilo que John Wesley também procurou fazer. Glórias a Deus por isso. O pastor fique à vontade, o irmão já fazer a entrada, a sua apresentação. Tem alguns irmãos que estão entrando aí, com certeza são irmãos que o irmão conhece. E aproveitando o ensejo também, fazer aquela oração maravilhosa, a fim de que o Santo Espírito de Deus possa tomar esse ambiente, possa conduzir o nosso bate-papo, porque nós desejamos, sim, até seguir um roteiro, mas que esse roteiro fique de lado e que Deus lhe use, que Deus possa mediar a ação, que o Espírito Santo possa conduzir, possa alcançar nossos irmãos aí, e fazer com que eles participem também, porque, de repente, nós vamos aqui só apimentar, só aguçar, só instigar os nossos irmãos a estar participando. Fique à vontade. Verdade. Amém. Queridos, graça e paz a todos, tá? Deus abençoe, né? Primeiramente, a vida do pastor Júlio, que com muito carinho nos convidou para poder estar participando dessa sala, né? Depois você que entrou aí, né? Com certeza a minha esposa está aí, a minha filhinha Ana Luísa, né? Estou vendo o Eduardo Brita, nosso diácono aí também. Que Deus abençoe a todos, tá? Antes de eu me apresentar, eu quero orar então. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças eu te dou nesse princípio, nesse fim de tarde, esse princípio de noite, bendizendo ao teu nome e exaltando ao Senhor na beleza da tua santidade. Reconhecemos a nossa pequenez quanto aos assuntos pertinentes desta vida. Sabemos que é o Senhor que nos nutre de sabedoria e graça para podermos, ó Deus eterno, cumprir a nossa parte aliançada com o teu propósito. Meu Pai, que venhamos nos diminuir e que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Deus eterno, pela parte que o Senhor reservou para mim nesse tempo, ao qual o pastor Júlio, com muito carinho, né, nos trouxe aqui para isso, porque é algo que nós já estamos vivendo, né, uma igreja local comunitária, e eu louvo ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Ao Senhor eu rendo toda a honra, toda a glória e todo louvor. A ti, meu Deus, eu elevo a minha voz de oração, crendo, ó Pai, que tantas pessoas estão nos ouvindo agora, quanto as que irão nos ouvir depois, a tempo e fora do tempo, ao vivo, serão ricamente abençoadas através das nossas vidas. Nós abençoamos esse momento e oramos a ti no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Como o pastor Júlio estava dizendo, né? Sou o pastor Douglas, tá? Né? Estou pastor aí na Igreja Metodista Wesleyana ali na Taquara Preta, né? Juntamente com uma equipe de vencedores ali. Minha esposa Maria Cristina, né? A Cristina, para mim, a Tina, e a minha filhinha, que esse ano vai completar 15 anos, a Ana Luísa, um tesouro, né? Um vaso de Deus nessa terra, que tem também tentado buscar a sua parte, viver o propósito do Senhor na sua vida diária, uma menina extremamente abençoada, tá? Então eu louvo a Deus por esse momento, desde já agradeço por você que entrou, e se você puder já compartilha aí, tá bom? Em nome de Jesus, para que outras vidas também sejam abençoadas. Desde já, pastor Júlio, meu muito obrigado, tá? Pela presença aqui e poder estar com o senhor aqui. Meu pastor, com toda certeza, assim, a satisfação é toda nossa, porque quando começou essa pandemia, 3 meses atrás,
nós, na verdade, nós já vínhamos um pouco lutado, né? Nós estávamos ainda de luto pela partida do nosso amado pastor Fabiano. E veio a pandemia, então, de certa forma, cada um começou a entrar num processo de autorreflexão que se aprofundou. E diante disso, eu procurei, orando a Deus, Senhor, de que forma que eu posso ajudar a mediar ações para tentar trazer algum contexto que possa realmente preencher alguma coisa. Não era, nunca foi, eu tenho deixado bem claro isso a todos os nossos convidados, inclusive a nossa rede que tem se formado, que não é minha pretensão aqui trazer uma solução que vamos dizer, essa é a solução mais adequada, mesmo porque cada um dos irmãos que aqui estão participando tem tido liberdade para falar, para apresentar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e eu apenas sou o mediador, apenas fui incomodado por Deus nas minhas orações para pregar e para falar de esperança. E aí nós instituímos um canal, Uma Dose de Esperança, em tempos oportunos, e a partir daí começou a participação, os bispos foram aderindo, depois pastores foram aderindo, e eu confesso, pastor Douglas, que assim, fugiu da minha expectativa, saiu das minhas mãos. Uma coisa que começou, que eu aparentemente falei, não, eu vou fazer uma coisa meio tímida aqui, tal, mas quando eu vi, tomou uma abrangência. Nós fomos parar em Portugal, nós fomos parar na Espanha, Glória a Deus. na África, nós rodamos regiões do Brasil, nós fizemos um quantitativo entre 30 e 40 lives, fizemos lives com missionários, enfim. E me surpreendeu também, inclusive nós vamos ter na semana que vem uma live com o Bispo Elisiário, a forma como os bispos, como o episcopado, como os pastores, que antes eu até nem conhecia, nem tinha tanta intimidade, a receptividade deles e o tapete de humildade, isso me surpreendeu demais. O tapete de humildade, ele se colocando, se prontificando para estar conosco. Então, isso incendiou meu coração e eu tenho agradecido a Deus e nunca faltou. Eu só estou dando essa volta porque nunca faltou a minha real intenção de estar convidando os irmãos, de estar trazendo os irmãos, de estar criando esse vínculo, fortalecendo esse vínculo, nunca, porque às vezes pode parecer, pastor, demorou tanto para convidar os pastores locais. Não, é porque a coisa foi tomando uma proporção e tinha semanas que eu tinha que ficar aqui ajustando a semana, porque o calendário estava lotado. Sim. E eu falei, amém. Mas Deus permitiu trazer justamente um tema não só relevante, mas um tema que se adequa ao perfil de igreja que o irmão tem proposto apresentar, não só para a nossa cidade, mas para a vossa comunidade, a qual ela está inserida. E com um projeto interessante. E aí a gente pega um gancho lá atrás para o irmão começar a apresentar na primeira parte, em John Wesley. Porque ele pensou, ele foi um visionário no seu tempo. Ele pensou, se preocupou com o contexto social, com o contexto econômico, se preocupou com a questão política também, que é uma coisa que as pessoas até têm alguma repulsão, infelizmente, devido à polaridade que existe hoje. A gente não pode falar nada, pode comentar nada. O pastor já leva tanta pedrada, então ele fala política e leva mais pancada ainda. É verdade. Mas é necessário, né, meu pastor? É necessário. Da mesma forma que John Wesley mostrou que a igreja ela tem sim um papel de alguma forma, dar à sociedade algum tipo de contribuição. E nessa contribuição, mudar também o perfil, da forma, a visão panorâmica que a cidade, que o povo tem da igreja. Essa semana eu encontrei uma senhora, e ela acabou se tornando uma seguidora, em que ela elogiou o papel da igreja. Nesse momento, ela elogiou as lives, ela falou, olha, realmente eu estou surpreendida com a forma como vocês estão abordando a pandemia, como vocês estão passando pela pandemia, como vocês estão procurando ajudar de alguma forma, trazendo esperança. Bom, meu pastor, falei demais na conta, não fique à vontade para... Não sei de que forma o irmão vai começar, mas fique à vontade aí
E se precisar, lá no meio a gente faz alguma inserção. Amém. Eu, né, não por estar na sua presença, né, mas eu glorifico a Deus pela vida do senhor, pastor Júlio, porque eu vejo de coração que o senhor é um amante das coisas de Deus, o senhor gosta do que faz, né, e tudo que o senhor coloca a mão para fazer, o senhor faz com propriedade. E quando eu olhei algumas conexões que o senhor estava fazendo, eu falei assim, cara, que legal, esse é o caminho. E, de fato, a nossa denominação, né, a Metodista Wesleyana, ela tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que podem, de fato, contribuir de forma extraordinária nessa comunicação aqui. Porque é isso aqui que é prazeroso, isso edifica, né, o partilhar, isso edifica a vida de outras pessoas. E pegando um gancho naquilo que o senhor falou a respeito de John Wesley, ele foi, de fato, um influenciador nato, né, na sua geração. E aquilo que eu tenho falado com os nossos filhos, né, eu trato as minhas ovelhas como filhos, né, trabalhando um pouquinho desse cuidado, dessa paternidade, e eu digo para eles que é a oportunidade nossa, na nossa geração também, de contribuir dentro dos ambientes. Seja ele político, seja ele estudantil, seja ele aonde tiver uma cadeira para que você ocupe, que você se prepare da melhor forma possível para ocupar aquela primeira cadeira, porque essa primeira cadeira, ela está reservada para um filho de Deus. O problema é que às vezes o filho de Deus, ele se fecha dentro de uma bolha, pensando que somente existe a Bíblia e esquece, né, do que está ao entorno. Né? E nós precisamos hoje, de uma forma muito especial, abrir os nossos olhos para poder ver o que está ao nosso redor. E às vezes nós vamos ter que precisar sair dessa caixa que estamos nela. E eu talvez, deixa eu dizer algo aqui muito respeitoso, talvez essa caixa chamada religião, sair de dentro dela e olhar no aspecto do lado de fora, no âmbito total de todas as coisas, e encaixar Cristo através de nós, né, em cada um desses ambientes. E aí, quando nós olhamos pela vida de John Wesley, você vê um influenciador nato, dentro daquilo tudo que estava à mão para ele poder fazer, ele fez. Não sei se talvez eu vou me equivocar, mas um apóstolo Paulo na sua geração, um homem que andou tudo que tinha que andar, viu tudo que tinha que ver, passou as suas dificuldades, mas de maneira nenhuma voltou atrás daquilo que acreditava. Quando precisou rever algumas questões da sua própria vida, ele foi muito sincero e reviu algumas questões, mas sempre caminhando de forma crescente e agregando, né, a sua vida, até que a gente sabe dessa experiência gloriosa, né, do coração abrasado, do Espírito Santo na vida dele, que mudou a trajetória da vida dele totalmente, e aí fez agigantar ainda mais esse homem chamado John Wesley. E às vezes, inspirado nisso, não sei se talvez até de uma forma direta, tá, pastor Júlio? Deus me impulsionou. A nossa casa, tá? Eu tenho um desejo no meu coração, e eu comecei a dar alguns passos dentro dessa nossa casa a respeito da ação social, né, a respeito dessa igreja, ela sendo igreja na localidade onde ela está instalada. E eu despertei um pouco para essa questão da ação social. E aí a gente começa a ver ao nosso redor, né, a dificuldade que algumas pessoas elas passam, e aquilo que elas, as necessidades que elas precisam. Às vezes não é só comida, tá? Uma orientação, uma busca sincera, às vezes falta mesmo orientação, tá, pastor Júlio, para essas pessoas. E eu tenho uma vontade que permeia o meu coração, eu já queria falar isso aqui desde agora. Eu tenho vontade de ter uma casa de reabilitação. Eu quero pegar o cara na rua, colocar ele para dentro desse ambiente, dar assistência a ele médica, psicológica, espiritual, e inserir ele de volta à sociedade. Tem muita gente aí fora que se encontra assim, perdida, porque não tem alguém que de fato investiu ou quer investir na vida dela, ou alguém até passou e investiu, mas não foi o tempo, talvez é o meu tempo de encontrar com ela para poder encaminhar a vida dessa pessoa. Eu tenho uma admiração muito grande, pastor Júlio,
pelos oprimidos, pelos desvalidos, pelo morador de rua. Eu amo essa gente, eu sou apaixonado com isso. Eu gosto daquilo que faço. Então, aí, paralelo à nossa casa, nós conseguimos levantar uma rede de amigos chamado Filhos da Luz. E aí os Filhos da Luz já vêm há um tempo trabalhando, né, e levando comida na rua, levando alimento, medicando pessoas. E aí os Filhos da Luz conseguiam entrar em alguns lugares dentro dessa cidade, como o asilo, como o hospital de Cataguases, como a creche ali em frente à rodoviária. Então Deus nos abriu algumas portas dentro da cidade e graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, que aonde a gente chega é o alimento chegando, é a vestimenta chegando, mas é a palavra de Deus também chegando. Eu digo que ninguém vai te escutar de barriga vazia. Primeiro você tem que alimentar essa pessoa para que depois ela conheça de fato esse Cristo que a gente carrega. E aí por trás de mim, né, tem uma equipe muito grande, mas tem uma pessoa especial, aliás, duas em especial que eu quero ressaltar aqui e louvar a Deus pela vida delas, que é a irmã Erenice, tá? Ela é da igreja do pastor Ricardo, igreja pentecostal, se eu não me engano, chama Viva, se encontra ali na vila, e a filha dela, a Débora, que congrega conosco lá na Taquara Preta. Elas duas são assim duas grandes idealizadoras desse projeto. A gente fala que esse projeto às vezes parece, né, que vem pela Wesleyana Taquara Preta, mas eu falo que ele transcende isso. Ele é interdenominacional. Todo mundo que quer. Nós temos dentro desse projeto católicos, temos espíritas, pessoas que de fato amam estender a mão, que respeitam aquilo que a gente carrega e que querem contribuir de fato para essa grande obra. Eu acho interessante que a gente fala sempre na questão do alinhamento horizontal e na vertical, e às vezes a gente leva para um lado do misticismo esse tal alinhamento, e fica se perguntando de que forma que eu posso me alinhar ao ponto de buscar a perfeição. John Wesley encaixou muito bem quando ele trouxe a questão do amor. O amor que nos aproxima. O elo é o amor. Porque Deus é santo, né? E o que faz separação entre nós e Deus é as nossas iniquidades. Nós não temos ainda um corpo incorruptível. Iremos receber esse corpo incorruptível. Mas enquanto ocuparmos esse corpo, nós sabemos que a nossa inclinação é pecaminosa, da natureza adâmica. Então, o que nos aproxima de Deus para que esse alinhamento ele se aperfeiçoe a cada dia? É justamente o amor de Deus. Então, se não for o amor, Jesus Cristo afirmou que ele resume todos os mandamentos a 2 que ele citou e que ele enfatizou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, já nos define realmente e nos apresenta esse elo, que é a necessidade realmente da igreja estar atenada. Porque se assim não for, já dizia o apóstolo João, se eu não consigo amar o meu irmão e nem conviver com o meu irmão, e nem socorrer aquele que eu estou vendo, de que forma que eu vou poder afirmar que eu amo a Deus? E esse alinhamento, meu pastor, eu vejo justamente do jeito que o irmão pontuou. Primeiro, um alinhamento que é o estado de necessidade de quem precisa ser alcançado e, assim, uma consciência daquele que é vocacionado a fazer, porque tem que ter vocação. Se não tiver vocação, não faz. Não faz mesmo, porque ele pode até fazer um dia, 2 dias, um tempo, não é? Ele pode ir empurrando com a barriga, para querer bancar uma aparência, mas uma hora ele vai chutar o balde. E eu tenho acompanhado o trabalho do irmão, eu tenho acompanhado o trabalho desse grupo, eu tenho visto que não é a questão de um dia, de um mês, de um tempo, não. É tempo e fora de tempo, e isso tem se ampliado e já se solidificou. Então é importante entender, é importante destacar, porque a igreja ela tem procurado também se alinhar. A igreja tem procurado se alinhar politicamente, economicamente e também com interação na comunidade. A gente sabe que a cultura nossa, cultura brasileira, cultura até regionalizada aqui em Cataguases, tende a levar tudo para uma questão de rotulação. Aquele pastor está fazendo isso porque ele quer vir candidato, está fazendo isso porque ele quer apoiar a política. Aí a gente acaba, tá vendo? Política no meio.
Não É tem como verdade. deixar falar. Ele Não quer tem, não. aparecer, enfim. Ou ele quer, vamos literalmente, ele quer o dinheiro do povo. A gente está Verdade. acostumado com isso. Mas eu ouvi uma live esses dias com o pastor Eliseu Gomes, e ele Grande homem trouxe, de Deus. assim, mais de 20 projetos das igrejas lá na Europa, que são igrejas comunitárias, são projetos desde de uma agenda preparada para o turista, para o estrangeiro, aquele que chega, uma agenda para cuidar das mulheres gestantes, preocupados já com a criança que vai vir, Meu até um Deus. kit de mamadeira, de roupinha, para justamente acolher aquela mãe, acolher aquela criança. Eles têm vários projetos de acompanhar a pessoa, de ir à pessoa. E assim, é projetos que é interdenominacional e é projetos que eles não vinculam assim, vai pregar a palavra de primeira mão. Lógico que tem um pano de fundo, que é importante a gente destacar, porque senão a igreja perde a identidade. A identidade da igreja Verdade. está associada à palavra, está associada à missão, e a missão é Perfeito. pregar as boas novas do evangelho do reino dos céus, mas na ponta está aquele que perece. Então, não é só pregar, é aquele que perece. Então, uma Merece. coisa está ligada à outra. Então, veja que uma coisa puxa a outra. E Verdade. realmente, meu pastor, o irmão está indo no caminho por dois apontamentos que eu já percebi aqui. Primeiro, o irmão destacou muito bem que não é um projeto vosso, é um projeto de um grupo, é um projeto de pessoas que abraçaram, é interdenominacional, e a igreja está entrando com a sua contrapartida também. Mudando essa Amém. imagem, como Isso. a irmã que falou comigo, olha, eu tenho acompanhado realmente o trabalho de vocês. Então é maravilhoso quando a gente ouve isso, né? Porque a gente recebe tanta crítica, Verdade. não é? E quando recebe um elogio assim, que maravilha. E segundo, esse alinhamento, pastor, que a gente tanto fala, que a gente tanto prega, que a gente tanto busca, né? Me enche, sim, eu quero me alinhar. Tem esses dois pontos. É justamente o alinhamento com o propósito da igreja, que é de alcançar aquele que perece lá na ponta. Bom, meu pastor, eu não sei como eu vou partir para a segunda parte, né? No meio do nosso diálogo. Mas eu Sim, creio que o pastor tem algo importante no seu coração, com que queira certeza. dividir, porque esse projeto eu acredito que o irmão já está colhendo fruto. O irmão já Amém. deve ter testemunhos a respeito dessas ações. E quem sabe esse será o meio para a gente andar um pouco para a questão econômica, quanto a igreja também pode influenciar, porque o irmão conseguiu não só patrocinadores, mas Sim, acredito que conseguiu até mudar a vida de alguém, não é? No contexto financeiro, no contexto econômico. E aí a sim. gente vai chegar no finalzinho para falar um pouquinho, pegar uma beirinha de política. Pastor Júlio, a gente chegou esse ano, né, ao princípio desse ano também, nós chegamos a entrar dentro de uma escola, né, na cidade, até o professor Quaresma, e abençoar alunos, né, que estavam começando ali, alunos pequenos, com material escolar. Muita gente carente ali estudando, e a gente ali conseguiu abençoar algumas salas dessas crianças mais carentes com material escolar completo, com tudo que você pode imaginar. Foi a coisa mais linda. Tivemos o apoio do Andrade, da Polícia Militar, esteve lá conosco, e nós tivemos um bate-papo bacana com o professorado ali, né, o corpo docente da escola, e fomos muito bem recebidos ali no professor Quaresma, e foi uma tarde maravilhosa, tá? Hoje, pastor Júlio, nós chegamos assim a títulos de dados, né? Nós chegamos a 4,5 toneladas de alimento distribuído, tá? 4,5 Aleluia. toneladas de alimento distribuído. Eu entrei dentro de muito ambiente, eu vi muita coisa, eu chorei muito, eu abracei muito, e eu vi a necessidade de muita gente. E isso não dá para fazer sozinho. É claro que alguns empresários dentro da cidade, né, estenderam as mãos, tá, para poder nos ajudar, né, fizeram lives solidárias e arrecadaram recursos,
né? Através desses recursos nós também compramos alimentos. E o trabalho, assim, um trabalho árduo. Um dia eu lembro, tá? Eu saindo com o meu carro carregado, todo carregado e arriado do Bahamas, e a carretinha esbarrando os paralamas no pneu, toda carregada de alimento. Um empresário olhou, fez assim: ô Douglas, daí a pouco, daí semanas, esse empresário me ligou: faz um favor para mim, Douglas, passa aqui, tá no meu estabelecimento, eu vou fazer um cheque aqui, eu quero te dar um valor para que você continue fazendo esse trabalho. Então a gente vê que o recurso ele não falta quando Deus patrocina. Eu digo, pastor Júlio, que tudo aquilo que é Deus que ordenou para poder fazer, o recurso não falta, tá? Porque ele garante o que ele patrocina, ele garante o que ele libera pela sua palavra. Então, se pela sua palavra, né, se nós temos o aval de Deus para poder fazer, pode ter certeza, não vai faltar. Ele garante porque é ele que está financiando, porque a obra é dele. A obra ela não é nossa. Eu vejo uma passagem onde Judas estava ali, né, apavorado com o perfume que estava sendo desperdiçado. Para ele era um desperdício, para Jesus já era a preparação, né, de algo tão grande que já ia acontecer. E ele diz assim, para não nos preocupar, porque nós teríamos os pobres conosco todos os dias da nossa vida. Então, uma coisa eu tenho certeza: os pobres estarão conosco todos os dias. Mas espera aí, Jesus me deu certeza de que os pobres vão estar conosco somente para sabermos que, se eu não fizer, eles estão ali. E é fato, vai sempre existir o pobre. Não, eu acredito que é uma resposta para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha vida. Eu acho que os pobres estão ali porque Deus olha para mim e vê o que você vai fazer agora. Qual é a sua atitude? Aonde está o seu coração? E aí eu carrego uma máxima comigo, tá, pastor Júlio? Que Jesus também diz: dá a quem te pede. Jesus ele não mandou você questionar ninguém. Ah, não, você vai usar para droga? Você vai fazer o que com o dinheiro? O que você quer fazer com o dinheiro? O que você quer fazer com esse recurso? O que você vai fazer com esse alimento? Não, Jesus só liberou uma palavra: dá a quem te pede. Então, por onde eu passo, os caminhos que eu ando, sempre quando alguém me pede alguma coisa, ela não volta de mão vazia. Pastor, você não pergunta para que é? Não, eu não pergunto para que é. Mas, pastor, vai usar droga? Se for, vai ser a última. Porque eu sou santo, né? Se a massa é santa, né? A primícia dela é santa, todo o resto dela o é. Então eu entendo isso, que de alguma forma, alguma coisa vai acontecer. E quando eu estendo a mão para a necessidade de alguém, seja na porta do banco, seja na rua, seja um mendigo, gritou, pediu, está na hora. Eu não vou voltar atrás de jeito nenhum. Ninguém vai sair de perto de mim de mãos vazias. Ninguém vai ficar perto de mim com necessidade. Eu uso uma máxima lá na nossa casa, dizendo assim: só vai passar necessidade aqui dentro quem quiser. E se eu ficar sabendo que alguém está passando necessidade aqui, ou precisa de alguma coisa e não me comunicou, eu vou puxar a orelha, tá bom? E eu vou para cima. Porque eu acredito que a necessidade ela deve ser comunicada de fato aos santos. E essa comunicação não é somente para mim orar, é para mim fazer alguma coisa como igreja, tá? Então eu entendo que talvez o cara que me pegou R$2 ali, mas o cara vai usar droga, não interessa. Eu só peço ele uma coisa: posso orar por você? E todos que eu falei até hoje, eles disseram: pode, pastor. E eu faço uma oração: Senhor, muda essa vida, muda o estado dela. As circunstâncias hoje é essa, mas o futuro reservado para ele ou para ela não é esse. O quadro que ele está nele ou ela, nesse estado, não define o que o Senhor tem para ele no futuro. Então eu acredito que o poder da minha oração e a minha contribuição pode mudar sim a vida de muitas pessoas. Eu já tive casos, agora eu falo dentro da nossa casa, né, sem citar nome, claro, que pessoas que eu já assisti eles com cesta básica, né, que eu já paguei uma conta de luz, que eu já paguei uma água, né, que eu já dei um dinheiro, que a finança chegou, que hoje eles me ajudam. O quadro virou. Tá? E eles têm para me ajudar, são dizimistas fiéis, são ofertantes fiéis, e às vezes
tira de dentro da sua casa, e às vezes eu vejo chegar aqui na porta da minha casa. Ô pastor, eu vim trazer isso aqui, que é muita coisa lá em casa, para o senhor colocar aí para poder doar para pessoas. E com isso, outras pessoas também, que de fora, que veem, pastor Júlio, por exemplo, de outras denominações, quanta gente bate aqui fora. Esses dias agora eu recebi um amado muito, muito bacana, um homem de Deus, cara, e passou ali. Passou, eu preciso de um minuto com o senhor. Eu falei, amém, meu querido. O que você manda? Não, eu tenho uma cesta básica aqui, eu quero abençoar o trabalho que o senhor está fazendo, porque, de fato, o que eu estou vendo é extraordinário demais. Então, sempre vem, de um lado ou de outro, o recurso vem, a oferta da viúva pobre vem, tá? E ontem, um jovem me perguntou assim, pastor, eu queria que o senhor me respondesse uma questão, por que sempre os mais pobres é o que ajuda, né? Que estende mais a mão? E eu disse assim, é fato, porque ele sabe o que é padecer necessidade. Quando tem muito na mão dele, ele também reparte, contribui, e quando tem o suficiente, ele parte no meio e divide com aquele que não tem, porque o desprovido, talvez, né, talvez de uma finança ou de um recurso alimentício, ele sabe o que às vezes é deitar a cabeça na cama e não ter um arroz com feijão em casa para poder comer. Não estou falando nem de uma carne, mas um arroz com feijão, um macarrão, né, com uma massa para poder comer. Ele sabe o que é dificuldade, ele sabe o que é dormir de barriga vazia ou apenas com um mingauzinho na barriga para chegar o outro dia e ele, meu Deus, e aí? O que eu vou fazer agora? Aleluia. Enfim, é uma realidade porque nós comentamos a respeito de alinhamento e às vezes a gente fica querendo buscar isso na teoria. E nós temos aqui um exemplo prático de como nos alinharmos com o propósito, com a missão e com o perfil dessa igreja atuante, dessa igreja participante. Eu tive uma live com o coordenador geral do Ceforte e ele falou, olha, vou te dar um furo de reportagem que tem coisas boas vindo aí. Inclusive, o bispo já está sabendo, então eu posso falar. Já que você está futucando, buscando a informação, eu vou te dar em primeira mão. Ele falou, olha, o Ceforte está passando por uma modificação e eles pretendem implantar um sistema de ensino. E essa semana eu vindo uma outra live com o Cabreira, que é secretário-geral, falou que eles têm a pretensão de até apoiar a iniciativa de algumas igrejas que queiram, que tenham projeto, que tenham estrutura, de instituir uma escola primária. Você já pensou uma escola convencional primária? Para a gente poder, pelo menos, plantar uma semente nas crianças, nos pequeninos. Meu Deus. Não é? Alcançar eles, da onde parte tudo. Realmente é um sonho, realmente aquilo, é um legado que foi deixado também por John Wesley, que nos ensina, que nos estimula, que nos cativa, que nos chama para dentro mesmo dessa realidade, para poder arregaçar as mangas e partir para dentro. Porque tudo isso faz parte do processo de transformação, né, meu pastor? Sim, esse dia também eu estava conversando na live, na nossa live do GECEL, e a gente cita sempre aquele versículo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Roma, transformai-vos, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, não é? Mas como é que você pode transformar? Eu até levantei um ponto. De que forma que eu posso querer me transformar se a forma como eu estou alimentando a minha mente é a mesma? Se eu não começar a mudar o meu alimento, não é a fonte que eu busco esse alimento, sim, eu não vou conseguir ter a percepção dessa transformação. E não vou conseguir transformar a minha mente. Se não transformar a minha mente, não vou influenciar o meu corpo. Se não influenciar o meu corpo, não vou praticar as boas ações. Se não praticar boas ações, não vai adiantar nada, porque eu não vou fazer a diferença no meio desse mundo. Tem pessoas que tanto frisam esse versículo, ela acredita que vai botar uma varinha de condom na cabeça dela, vai tocar aqui, ela... a mente vai mudar. Ou então elas acreditam, né, pastor Douglas, que é igual uma máquina, que é igual o celular, que é igual o computador. A gente não configura. E não é assim. Nós não reconfiguramos assim. A gente carrega coisas, muito lixo, que a gente tem que jogar fora, tem que deixar Deus trabalhar, não é? São relacionamentos construídos, destruídos, vivências, experiência. Então tudo isso é uma soma.
E o que o irmão está dividindo conosco aqui, com os irmãos que estão acompanhando e com todos aqueles que serão alcançados, e diga-se de passagem também, como ponto de referência para outras localidades que vão estar ouvindo, vão estar acompanhando e vão estar sendo impulsionadas, motivadas, instigadas a também fazer. Então é importante entender que essa participação é uma participação pontual, porque nós falamos a respeito do alinhamento, da realidade da ordem de missão, do perfil da igreja, a igreja inserida no contexto da comunidade, no resgate de vidas que até então estavam excluídas, à margem da sociedade, e são incluídas através de iniciativas como essa, mudando a imagem da igreja. Falamos da parte econômica que o irmão já citou, amarrando com testemunho de pessoas que antes necessitavam e hoje estão ajudando também, outros que precisam, mostrando que é o fruto que está vindo e que Deus é que faz dar o crescimento. E aí a gente avança para pegar uma beirinha que eu acho que deve ter uns 10 minutinhos, 15, da questão do contexto político, que um tempo atrás os irmãos foram bombardeados. Eu me lembro que o irmão, pastor Jucimar, ele até comentou: olha, irmãos, eu preciso andar alinhado com o que o estatuto da minha igreja me diz e com o que o estatuto da igreja permite eu fazer. Então, se o meu estatuto permite, até onde eu posso fazer, eu farei. Se não permite, eu não farei. Então, me fizeram uma pergunta lá no Ser Forte: você acredita? O que você acha de um pastor vir candidato? Eu falei: olha, desde que ele esteja de acordo com o estatuto da sua igreja, ele tenha uma capacitação para aquilo que ele vai fazer, não é? Capacitação. E outra, ele tenha um comprometimento com a integridade, com aquilo que ele pretende realizar, não é? Porque se ele não tiver base, não tiver estrutura, ele vai se corromper aonde ele quer que esteja, independente do sistema político corrompido. Então, tem que estar alinhado com o estatuto, tem que ter uma capacitação para saber o que está fazendo, porque, meu pastor, estou cansado já de... Toda vez que vem eleição, eu fico imaginando aqui, quantos candidatos a vereador? O cargo de vereador é trabalhar com legislação, elaboração de lei. Mas aí eu me pergunto quantas pessoas que sequer sabem o que significa uma lei. Mas elas querem ser o legislador, mas não sabem. É igual o pedreiro que não sabe o que vai fazer com a colher. A escada ele tacar a colher na parede e a massa ficar no chão. Porque ele não sabe o que vai fazer com a colher. Não é assim, é o vereador que não sabe legislar. Ele não sabe o que vai fazer com o ofício que ele pretende ocupar. Mas, amém, fica à vontade para falar esse finalzinho. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Nós temos aqui 15 minutos. Fique à vontade. Que legal. Pastor Júlio, até por causa dessa influência, tá? Desse projeto, a cara da gente está aí e as pessoas estão vendo, né, o trabalho que a gente tem feito, e ao mesmo tempo esse trabalho ele se confunde com a questão política, que as pessoas às vezes acham que você está se preparando para se eleger em alguma coisa. Esse ano que eu recebi de convite para poder filiar a partido, para vir como vereador, e uma das últimas agora que me surpreendeu muito, eu fui convidado até para ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito da cidade. E aí, eu de forma muito educada, eu disse para todos, eu agradeci, né? E cada um que me abordava dizia, porque o trabalho que o Senhor tem feito é um trabalho muito bacana, é um trabalho maravilhoso. E eu disse para cada um deles, né, agradeci, né, por ter me chamado para poder compor, fazer parte, mas que no momento o meu foco, o meu alvo era outro, que de fato eu quero sim, né, se caso fulano, ciclano, bertano, né, forem eleitos, ter acesso ao seu gabinete, orar por você, te dar conselhos, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não quero cometer o erro que o Marco Feliciano cometeu, dizendo que não trocaria, né, o chamado pela política, e hoje o Marco Feliciano, né, nos representa muito bem, né, ali no meio dos deputados, mas carrega esse fardinho, né? Eu não vou dizer que nunca, mas hoje eu tenho um alvo, hoje eu tenho um foco, e eu acredito sim que a igreja
ela deve se influenciar, porque antes mesmo de sermos igreja, somos cidadão brasileiro. Né? E se eu sou um cidadão brasileiro, eu sou pastor, mas eu faço o meu exercício de cidadania e eu preciso sim influenciar, eu preciso sim estar por dentro, eu preciso ver o que está acontecendo. Tá? Passamos um tempo atrás, aí, se eu lembro que o pastor Josimar estava dizendo, uma perseguição muito grande de algumas leis que queriam ser aprovadas na Câmara, e graças a Deus pela nossa pressão e a interferência divina. Estão tentando me ligar aqui. E interferência divina e a interferência nossa ali como igreja, essa lei não foi para frente. Uma que foi aprovada, o prefeito vetou e voltou lá, e ela glorifica a Deus por nos dar essa capacidade de agir, por nos dar essa capacidade de influenciar, por nos dar essa capacidade de entrar nesse meio e poder exercer o nosso papel de cidadão. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o nosso manual, né? Nós não podemos ferir, né, a Carta Magna, nem muito menos ferir o nosso manual, aquilo que nós carregamos. E eu acho, sim, há espaço para todos, sendo que, né, entenda bem, você vai exercer ali dentro o seu dom sem se corromper, você vai exercer ali dentro, né, o seu chamado sem se corromper. Hoje eu tenho o exemplo do pastor Edson Lapa, ele é vereador na Câmara de Vereadores da cidade de Itajaí, e ele tem sido uma fonte de bênção dentro daquela Câmara de Vereadores, descortinando muita coisa, muita corrupção, abrindo leque para muita coisa dentro daquela cidade. Eu o acompanho, eu vejo, né, ali de perto, e ele não deixou de ser o pastor Edson Lapa, mas só que hoje ele é o pastor Edson Lapa, a serviço do povo também, diretamente ali na Câmara dos Vereadores da cidade de Itajaí. Então eu acho que há espaço, sim. Eu só não acho que o irmãozinho fulano de tal levantou lá porque precisa do evangelho, de um cristão lá dentro da Câmara, e ele vai lá ocupar aquele lugar. Não, que seja alguém preparado, que seja alguém assistido, que seja alguém que tenha a bênção e tenha o aval do seu pastor, né, da sua liderança, para poder estar sendo assistido e cuidado. Por quê? Precisa desse cuidado, até para que não se corrompa quando chegar lá. Né? A gente sabe de casos aqui, eu não quero citar nome, mas eu sei de casos, né, de alguém que se elegeu e que se dizia ser cristão, e quando se elegeu, quando mudou da sua casa e foi para uma casa melhor, largou a Bíblia dentro do lixo. Então isso para mim é terrível, né? Largar a Bíblia, a palavra dentro do lixo. Então eu vou caminhar sem a palavra, eu vou caminhar sem a Bíblia Sagrada. Então aí nós precisamos tomar muito cuidado, né? E pisar em ovos mediante essa situação. Todo cuidado é pouco, mas eu acho sim que todo cristão ele deveria sim se aprender um pouco mais. O pastor Júlio, que tem aí, né, as suas formações, sabe do que eu estou falando. Nós fomos doutrinados por muitos anos por uma doutrina marxista. O nosso sistema cultural está todo ele corrompido por causa de ensinamentos, né, de Marx, que foram colocados e introjetados aí, Paulo Coelho, dentro das nossas mentes. E hoje, para mudar isso, né, vai ter que ser um trabalho a longo prazo, começando agora com as nossas crianças, né, tentando mudar a mente de um adolescente, trabalhando isso de forma muito saudável e positiva, para que essas pessoas se libertem, né, desse marxismo, desse esquerdismo, e vejam que não há nada de bom no comunismo ou socialismo. Se tivesse tudo de bom, a Venezuela seria o país de primeiro mundo. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso Brasil é um Brasil maravilhoso, o nosso Brasil é um Brasil próspero. Eu falo que Cataguases é do Senhor Jesus. Quando alguém reclama de Cataguá, eu falei, para de reclamar, meu amigo. Abre a boca e profetiza sobre o céu dessa cidade. Chama a bênção de Deus para esse lugar, porque há poder na nossa palavra, naquilo que nós falamos, né? Naquilo que nós pronunciamos. E eu acredito num tempo formidável para Cataguases. Tá tudo... pastor, mas tá um furacão essa cidade. Eu estou no olho do furacão.
Porque no olho do furacão há paz, cientificamente falando. Então eu estou nesse lugar, aguardando tudo se acalmar e manifestando, né? Polarizando e espalhando da melhor forma possível o melhor que eu tenho para que atinja o coração e a vida de outras pessoas. É isso aí que nós devemos pensar e fazer em nome de Jesus. Aleluia. E agora nós temos aqui um pontapé que, pela primeira vez na história brasileira, no cenário político, foi nomeado um pastor presbiteriano, né? Pastor para ocupar a pasta de ministro da Educação. Lógico, verdade. Ele vai precisar do nosso apoio, porque, como o irmão falou, não adianta ter só um, tem que ter uma estrutura por trás. Inclusive, o pastor Hernandes Dias Lopes já estava orando, intercedendo e parabenizando ele. Então, já tem uma estrutura para apoiar, para dar suporte. Então, tudo que o irmão falou, realmente, há de se destacar que há uma necessidade da igreja ela participar muito mais de um projeto inclusivo, para que ela tenha também a voz, e não apenas fica reproduzindo o que chega aos seus ouvidos, à sua instituição, mas também possa também ajudar a atuar. Então, política não é bicho de 7 cabeças. Política não é um pitbull. Política não é aquele animal feroz. Pelo contrário, política nós fizemos aqui desde o começo da nossa live, não é? Verdade. Até o final. Política a gente faz o tempo todo, ainda mais agora. Os empresários estão procurando alcançar a política do virtual, do delivery, né? De entregar em casa, de entregar na sua porta, de cativar você, de te apresentar o produto, às vezes de forma imaginária. Trabalhar na sua mente, antes do produto chegar nas suas mãos, negociar, a arte da negociação. Então, veja bem que nós falamos aqui de política, diluímos a política no meio do nosso bate-papo, falamos de coisas espirituais, falamos de projetos que estão em desenvolvimento, colhendo fruto, falamos do poder da palavra, profetizamos aqui bênçãos sobre a nossa Cataguases, não é? Não perdemos o sorriso, glórias a Deus, o bom humor, porque geralmente quando fala de política já fecha logo a cara. Não, não é para você fechar a cara. Amado, se o que está dando certo, fica. Se não está dando certo, a gente muda. Mas o importante é manter os princípios. Cada um pode dar a sua contribuição e o cristão, o escolhido de Deus, o chamado do Pai, o wesleyano, ele é um cidadão também. Meu pastor, olha que live maravilhosa. Quando a live é boa, o tempo passa rápido. É muito rápido. Mas não vai faltar oportunidade. A gente vai estar voltando e vamos estar juntos, porque a gente precisa agora, cada vez mais, nos aliançarmos, criar vínculos, ter essa aproximação, porque essa é a cara da igreja. A igreja que veio para ficar, a igreja que veio para fazer com que essa paz que excede todo e qualquer entendimento, de fato, ela venha se cumprir e ser uma extensão das nossas ações nos lugares que se pretende falar do Evangelho e do Reino dos Céus. Verdade. Eu me sinto gratificado em saber que eu fui abençoado pela sua vida, fui abençoado por suas palavras, fui abençoado por sua presença aqui, e nós sabemos que nós vamos abençoar outros, porque essa live vai ficar no nosso repositório e ela vai alcançar um número cada vez maior de pessoas que a gente não tem nem dimensão onde vai chegar, e vai inspirar outras vidas. Então, meu pastor, deixa eu ver aqui o tempo. Tá bom, tem 7 minutinhos aqui. Vamos cair para 6 para a gente não perder e não deixar de orar no final. Mas fique à vontade para as suas considerações finais e seu recado também para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, porque eu acredito que hoje eles tiveram uma outra imagem a respeito de falar da palavra, de falar de realizações ministeriais, do perfil de igreja comunitária, e sem deixar de lado o fator social, o fator econômico e o fator político. Amém. Glória a Deus. A igreja, de fato, né, essa igreja local, né, atuando, né, no âmbito social, é cada um de nós. Cada um de vocês está nos assistindo aí,
tá? Que passou por aqui, que vai passar por aqui, entendendo qual é a sua responsabilidade nesse contexto. Quando eu entendo, tá, a minha responsabilidade, eu alivio, tá, os que vão vir. Quando eu entendo a minha responsabilidade como pai, né, eu vou ter que falar, eu não consigo fugir disso. Quando eu entendo a minha responsabilidade como pai, a minha filha, quando vem, ela vem mais aliviada das suas cargas, porque eu sou aquele que asfalto o ambiente para ver os meus filhos decolarem. Então, queridos, quando nós assumimos o nosso papel, tá, social, mediante o ambiente que nós estamos nele, isso também é fazer missões, tá? Não pensa só você que contribuir para o missionário na África, né, é exclusivo, né, de missões, não. Missões é quando nós olhamos também para dentro da nossa cidade, para o ambiente ao qual nós estamos, na nossa rua, no nosso bairro, e podemos contribuir também com o nosso tempo, o nosso trabalho, as nossas finanças e as nossas orações, tá? Nós podemos contribuir muito com isso. Eu não acredito somente numa fé que não tem obras, eu não acredito também só numa obra que não está carregada de uma fé sobrenatural. Elas comungam, elas andam junto. Fé e obra é algo extraordinário que está no nosso coração e nós precisamos colocar isso em prática, porque, querendo ou não, lá no fundo, o que reaviva a chama da nossa fé é podermos olhar e falar assim, cara, eu mudei a vida de alguém, eu consegui, através de Cristo e os recursos que Ele colocou na minha mão, mudar a história de alguém. Mudar a vida de alguém é extraordinário. E aí, quando você marca a vida de uma pessoa, pode ter certeza, você vai ter alguém grato a você o resto da sua vida. Eu falo, pastor Júlio, que a nossa responsabilidade como igreja ela é tão grande que quando chegar o dia do seu velório, do meu velório, o que vão falar de nós? Eu fico pensando o que vão falar de mim, porque eu disse esses dias, às vezes a gente está ali tentando, né, da melhor forma conduzir o ofício fúnebre, mas quando você olha aquele presunto estirado ali, desculpa a expressão, naquele esquife, ele não tem história, ele não marcou nada, foi um fanfarrão, né, não levou a sério as coisas de Deus. E aí, se você fala que é alguém que marcou, a família está olhando dizendo assim, pastor mentiroso. E se você não fala, você está ali naquela sinuca. Eu falo que tem pessoas que quando estão ali no seu momento ali para ser entregue à terra, ela nos dá ainda mão de obra. Por quê? Porque não marcou a vida de ninguém, não tocou a vida de ninguém. Agora não. Quando você vai fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que tem história, que marcou a vida de outras pessoas, que até quando você olha algo, quando você pensa alguma coisa, essa pessoa te vem à mente. É extraordinário demais, né? Fica mais fácil. E eu falo que esse trabalho, né, social, né, essa interação da igreja no social, na ação social, na ajuda ao próximo, é aliviar a carga daquele que já está carregando ali os seus fardos, que precisa ali de uma conexão, e nós podemos fornecer para eles essa conexão, para que o restante da sua carga seja aliviado em Jesus Cristo. Então, uma coisa comunga com a outra, tá? Eu não acredito numa igreja que só joga para dentro. Eu não acredito numa igreja, tá, que só arrecada para si. Eu falo lá, e eu não sei, talvez se eu sou mal interpretado ou não, mas eu carrego isso comigo. Igreja não é banco. A igreja, os recursos que Deus deu para a igreja é para ser investido em pessoa. E quanto mais você investe em pessoa, mais recurso Deus coloca para dentro. E não falta, eu digo que não falta porque já vamos para 4 meses, pastor Júlio, dessa pandemia, e vou dizer uma coisa para o senhor. Os recursos que eu arrecadava antes e os recursos que a gente arrecada hoje, eu vou dizer para o senhor, na verdade daquilo que a gente carrega, é maior com a igreja fechada do que com a igreja aberta. Então eu falo assim, Deus garante
aquilo que ele promove, e Deus sustenta aquilo que ele libera pela sua palavra. Eu sou testemunha viva disso e fico muito feliz de poder contribuir na vida de vocês, de poder estar participando aqui, pastor Júlio, com o Senhor. Louvo a Deus pela vida do Senhor, sua casa, sua família, a sua esposa, que é uma simpatia de pessoa, sempre muito atenta a tudo que a gente está fazendo, compartilha, comenta. Eu falo assim, cara, que pessoa extraordinária. Que Deus continue, pastor Júlio, abençoando a sua casa, a sua família, e que aonde o Senhor colocar as mãos do Senhor, pastor Júlio, que seja abençoado, próspero, que cresça, que se transforme em ouro.